Boa tarde, capitalistas e capitalistas. Aqui é Mário Goulart. Estamos chegando em mais um Happy Hour do Analisto nessa tarde de sexta-feira, dia 11 de agosto, homenageando aí os nossos advogados e advogadas do Brasil pelos criação dos cursos jurídicos e tomando aqui um Jim Beam Black envelhecido. Um golinho aqui. Saúde para vocês. Desejo a vocês um excelente fim de semana. E a gente abre o fim de semana com esse nosso happy hour aqui, onde a gente comenta um pouco do que de melhor e de pior aconteceu nessa semana. Saúde. Bom, vamos começar pelo pior, que é mais divertido, né? O governo relançou hoje o PAC. Lembra do PAC? Programa de Aceleração do Crescimento. Esse vai ser o PAC 3, que basicamente vai tentar, se propõe a recuperar os esqueletos do PAC 1 e PAC 2, né? Sintomaticamente, o lançamento aconteceu no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Quem viveu aí o Rio de Janeiro dessa época do fim do segundo mandato do Luiz Inácio, começo do primeiro mandato da Dilma, via aquele momento de muito otimismo no Rio de Janeiro, né, com Olimpíada, teve obra de metrô, tinha a Vale que ficava lá, eu ia quase toda semana discutir questões da duplicação de Carajás. Foi aquele momento do Rio de Janeiro que havia uma atmosfera de que o Brasil ia ficar rico. Era aquela atmosfera do Cristo Redentor decolando, que a gente sabe no que deu. E sintomaticamente o lançamento foi ali no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, contando com a presença, inclusive, da ilustre presidenta do Banco dos BRICS, dona Dilma Rousseff. Não sei se ela fez algum discurso no lançamento do PAC, mas se tiver feito, deve ser divertidíssimo. Eu gostaria muito de ver o discurso da Dilma. Mas o lançamento do PAC ele teve uma questão peculiar. Por que eu estou falando dele? Porque a Petrobras ela abriu o pregão em alta. A Petrobras começou o pregão de hoje subindo, chegou a subir. Deixa eu colocar aqui o gráfico da Petrobras, mas ela chegou a subir aí quase 2% no comecinho do pregão e depois ela reverteu. A Petrobras reverteu, Petri 4, deixa eu colocar aqui, vamos lá. Ela reverteu aí, a gente está aqui só olhando o diário, tá? Mas deixa eu colocar num período, numa janela mais curta de tempo. Vamos colocar no dia de hoje, só um minutinho. Enquanto carrega aqui, Petro 3 dias, só um minuto, puxa, aí, vamos lá, 3 dias, olha só. No dia de hoje ela abriu aqui, subindo, foi até 31, depois ela caiu para 30 e 20, fechou aqui em baixa, depois do pregão até ela subiu um pouco, mas voltando aqui, você vê que ela fechou, e uma das razões dessa piora de humor da Petrobras aí, foi justamente, ó, no diário aqui a gente vê também, olha só, subiu e caiu a Petrobras, terminando aí o dia em uma ligeira baixa, mas ainda em baixa. E uma das razões principais para essa queda foi justamente o anúncio do Jean Paul Prats, presidente da empresa, de que vai ter novas obras navais aí da Petrobras, vamos lotar os estaleiros. O pessoal já se abespinhou, falaram que vão terminar Abreu e Lima, pelo amor de Deus, olha só, para com isso, tal. Então o PAC não foi muito bem recebido pelo mercado aí hoje, que acabou caindo. Outra ligada aí às ferrovias que caiu foi a Rumo, que caiu quase 5% no dia de hoje. Também ainda não olhei muito as razões da Rumo, mas certamente não digeriu bem o PAC. E o Bovespa engata aí sua nona queda seguida. O Bovespa, tadinho, coitado, né? Ele vem apanhando que nem cão sem dono desde da semana passada, quando mudamos aí a taxa de juros, fizemos aquela queda da taxa de juros. Olha aí, o Bovespa, coitado, ele só 3 dias, não, 3 dias é uma escala muito pequena, vamos colocar em um mês. Aqui, desde a sua máxima aqui no dia 25, dia 24, por aí, ele só caiu. Eu sei que ele emendou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pregões de queda
desde esse patamar aqui no dia 31 de julho. Ou seja, o mês de agosto foi realmente o mês do desgosto para o Ibovespa, um mês complicado para o índice. E será que a lua de mel com os investidores acabou? Eu acho que ainda não, acho que é uma correção, mas a gente fica de olho aí porque realmente pareceu que ele tem essa resistência aí nos 120 mil pontos, chegou até 120 mil, 23 mil, mas não conseguiu sustentar nesse patamar. Também foi um pouco influenciado pelas bolsas nos Estados Unidos. Vamos olhar aqui o S&P. SPX também não ajudou muito. O S&P tem sofrido bastante desde do rebaixamento aqui do patamar da dívida americana, né, de AAA para AA+, que ele abriu aqui em queda. Ele também não vem ajudando, veio aqui da faixa dos 4.600 para 4.450, não é uma queda muito expressiva, mas vale a pena a gente ficar de olho no S&P. Muito bem, outras notícias aí interessantes do dia foi a publicação do IBGE, do IPCA, né? Vamos colocar aqui no IPCA. Espera aí só um minutinho, deixa eu checar aqui que a gente tenha a imagem do IPCA. Que fechou. Temos já IPCA? Ainda não temos IPCA. Meu Deus do céu, espera só um minuto. Vamos trocar aqui de imagem. Não é possível que eu não esteja conseguindo o IPCA. Bom, paciência, eu vou ler para vocês. O IBGE publicou aí o IPCA mensal de julho de 2023, ficou em 0,12, um acumulado aí anual de 3,99, o que mostra aí que a receita dos juros altos parece ter dado certo, parece que contivemos a inflação. Isso deve dar uma dinâmica aí das próximas reuniões da Selic. Lembrando que na terça-feira nós tivemos a divulgação da ata da Selic, que frustrou um pouco o pessoal que estava mais animado com o primeiro comunicado após a reunião da Selic, a forma como saiu, de que poderíamos ter quedas mais rápidas. A ata mostra que talvez essa queda dos juros seja mais gradual aí ao longo do tempo. Acontece, temos essa característica aí, vamos ter que ficar de olho. Hoje tivemos o PPI nos Estados Unidos também, tivemos CPI no começo da semana, que até foram positivos, mas azedaram um pouco, outros elementos aí azedaram um pouco o ânimo nos Estados Unidos. Eu acho que o principal deles foi a questão de China, né? China reportou essa semana quedas de quase 15% na sua balança comercial, tanto importações como exportações. O humor piorou bastante, isso afeta, por exemplo, a ação da Vale também. A Vale sofreu um pouco vem sofrendo, né? Eu vou colocar aqui a ação da Vale nos últimos 6 meses. Deixa eu voltar para o Bloomberg. Vale, vamos botar Vale dolarizada, vai ser um pouco mais fidedigno. A gente tem aqui Vale de um mês, olha só, Vale de um mês ela vem caindo bastante, desde lá do dia 24, mas nos últimos 6 meses, eu acho que vale a gente olhar, sem trocadilhos, a ação da Vale, né? Ela vem apanhando aqui desde final de fevereiro, ela vem perdendo, não chegou ainda no seu pior momento, mas ela sofre aí com essa questão de China, porque o mercado imobiliário chinês parece que o pessoal percebeu que está inchado demais, que não tem como sustentar aquela voracidade de outros tempos, então o mercado fica um pouco capenga, sofre um pouquinho. O chinês não faz mais tantas migrações do campo para a cidade como fazia, mudou um pouco essa dinâmica e hoje tivemos aí, essa madrugada, Country Garden, uma sexta maior incorporadora da China, reportando que nesse primeiro semestre terá um prejuízo aí da ordem de alguns $alguns bilhões.
repercutiu mal nas bolsas na Europa, a bolsa alemã caiu 1%, a bolsa britânica caiu 1,24%, o Eurostoxx caiu 1,45%, então foi um negócio que não foi muito positivo. Nos Estados Unidos, sinais mistos, o Dow Jones subiu 0,30%, o S&P caiu 0,11% e o Nasdaq caiu 0,56%. O dólar também fechou aqui no Brasil em 4,91, ele vem se apreciando desde da baixada de juros pelo Copom na semana passada, foi lá da casa dos 4,70 para agora 4,91 hoje, foi o fechamento. O que acontece? O prêmio de risco em relação ao exterior diminuiu, então se torna menos interessante dentro da dinâmica aí, não se torna tão interessante comprar títulos brasileiros em reais, então saem reais do mercado e a procura por dólar aumenta. Então, isso era um fenômeno absolutamente esperado. Nós vamos ver mais disso aí à medida que os juros forem caindo mais. Então, eu acho que dá para ver aí um dólar acima de 5, 5,10 até o fim do ano, se tivermos mais cortes na. E temos a questão fiscal, que o pessoal começa a se preocupar com a questão fiscal no Brasil, o pessoal começa a olhar que o arcabouço fiscal não é essa panaceia maravilhosa, que o governo não vai ter tempo fácil em achar novas formas de taxação. Mesmo eu estava olhando alguns números aqui, a taxação, o Luiz Inácio tem aquele discurso populista, né, de precisamos colocar o rico no imposto de renda, então eles queriam taxar fundos exclusivos e investimentos no exterior, mas parece que isso aí, se for muito bem colocado, muito bem implementado, vai suprir mais ou menos uns 15% da necessidade de dinheiro do governo para o déficit que eles vão ter com os novos gastos que foram colocados com a PEC da gastança lá no ano passado, ainda no ano passado. Então, não é uma situação fácil, é uma situação que preocupa um pouco. Vamos olhar as maiores altas da semana. Deixa eu voltar aqui para o Bloomberg, a gente vai aqui para maiores altas da semana. Ah, Brasil Properties, a Eduque, que subiu 8% hoje, Hapvida reportou resultado, a Hapvida vinha numa draga e teve bons resultados, a Alpargatas, a CIA, olha aí, a CIA subiu quase 15% só hoje, depois de reportar resultado muito positivo. Então, vamos ver as piores da semana, que também é legal. Low to high aqui. Quem que foi mal essa semana? Centauro caiu 27%, publicou o resultado. Neogrid 22%. A Light, que também vem numa draga danada, 13%. A Mil, a Priner, a CVC, que reportou essa semana. Ferbasa. Essas foram as empresas. A Smart Fit, que também teve resultado essa semana, não foi muito bem interpretado. O Gerdau e a Gerdau Metalúrgica e Gerdau Holding também. Porto Belo caindo. Bom, essas foram aí as na casa dos 10% na semana. Muitas delas têm aí resultados até bons durante o ano. Lojas Quero-Quero, por exemplo, nos últimos 3 meses subiu 35%. A Light também subiu bastante. Mas esse é o panorama aí fechando a nossa semana. Muito bem, eu vou ficando por aqui, porque minha proposta é não me estender muito além dos 12 minutos, já estamos em 13, então camisa vermelha aqui em homenagem às 9 quedas seguidas e ao PAC do Luiz Inácio. Desejo a vocês um excelente fim de semana, bom descanso, relaxem, descansem, curtam a família, tomem o seu Biritex com moderação e nos vemos na segunda-feira com mais um Expresso do Analista. Um grande abraço.